Aí. Então, todo todo esse grau de desenvolvimento da burguesia acompanhou Aqui Faber. é um adjetivo mesmo. Estava acompanhado. Hum, entendi, entendi. Certo. E aí vem o problema Estava aqui. acompanhado de uma eh, correspondente político, seria isso? É, tentar te ajudar um pouco para ver se sai. Mas essa aqui é difícil. Vamos lá. Bom, esse einem aqui, ele é. Provavelmente ele é um dativo masculino ou neutro. Ele tem que ser um dativo masculino ou neutro. E aí tá acumulando esse monte Certo. de palavra aqui até stand. Porque, olha, depois tá der stand. Aqui depois tem uma preposição, perdão, tá der Herrschaft. Aqui tem uma preposição, Schaft é sempre feminino, então uma preposição com um dativo. Aqui parece tudo normal. Parece que vai até stand. Então, tem que chutar assim, einem stand. E reconstruir o meio. Então, estava acompanhado. Aí seria. Aí não. Ó, vou falar porcamente que não é, mas não seria. De para um estágio, né? Seria para um. Estava acompanhado de um estágio, seria isso? De um estágio, isso aí. Ponto também Exatamente. indica posse. Certo. De um estágio. E aí, quando você tem a Tá. construção participial, tem que achar cadê o particípio. Uhum. A gente tem um aqui, ó. Entsprechen, corresponder com de, Ah, correspondeu. como presente, hein? Correspondeu é passado. Ah, verdade. Corresponde. Corresponde, correspondente também. Correspondente. É, eu tinha lido no cacoete correspondente político ali, mas pela construção é isso, né? Então, bem. Então, de um estágio correspondente político, seria isso? O estágio que é correspondente. Ó, quem que é substantivo, quem que é adjetivo? De um progresso de estágio político. Ó, um estágio correspondente ao Fortschritt politischen. Entende? Ao progresso político. Beleza. Então, Entendi. estava acompanhado de um estágio correspondente no progresso político de quem? Do oprimido. Boa. Pode ser plural também. Provavelmente aqui é plural. Entendi. Dois oprimidos, né? Por causa dessa trema, né? Esse é totalmente igual. Entendi. É que ele tá falando de uma classe, por isso que eu chutei. Vamos escrever assim, não? Essa. Difícil essa. Essa tá. Ó, jeder pode ser cada ou todo, eu vou colocar cada. A gente pode querer colocar cada um. E aí vem um genitivo já. Você traduziu meio aqui no de pronto assim, ficou parecido, mas acho que você não tinha percebido. Tipo, é cada um desses graus de desenvolvimento da burguesia. Estava acompanhado
de um estágio correspondente ao progresso político por parte dos oprimidos, né? Aos oprimidos, para os oprimidos. E aí vem unter der Herrschaft der Feudalherren. Herrschaft, domínio. Então, é sobre o domínio do feudalismo, dos Herren, senhores feudais, senhores boa, feudais. sob o domínio dos senhores feudais. Beleza. Agora para a gente conseguir continuar. Ô, caceta. Boa. Para a gente poder continuar. Olha só. Isso aqui tudo nós vimos que é sujeito. Cada um desses graus de desenvolvimento da burguesia. Por quê? Porque depois a gente chega à posição 2 que é o verbo. Sim. E a frase seguinte começa com o verbo. Bewaffnete. Sinal de que esse sujeito deve estar se repetindo. Ou vamos ver, né? Bewaffnet. Waffe é arma. Bewaffnen, se eu não me engano, é armar-se. É, armar-se. Bewaffnen, armar. Verwalten, administrar. De comuna, não é bem a comuna, é um espaço público de debate, seria tipo uma espécie de câmara que existia nesse período ainda. Espaço público, dá para falar, uma espécie de espaço público desse período feudal. Independente, städtisch, citadino, república, república. Bom, é, sob o domínio dos senhores feudais armados, Ó, tá no passado. armaram, Boa. armaram, e esse selbst trocaram, né? Não, é o mesmo. Tipo, ich selbst, eu mesmo. É o Ah, self. tá. Então, e, e si mesmo, e, e eles mesmos, não, perdão, esses si, né? E si mesmos é, administraram Armaram-se. Verwalten, administrar, mas aqui, armaram-se. Ué, e administrar aqui, Rafa, tá como adjetivo ao de aqui. Participe primeiro. entendi. É a associação administrativa. Boa. Bom, mas esse.
É, não, como é que esse armaram ficou com si ali? É só pela tradução mesmo. Só Ele pela só faz. tradução. É. Entendi. Porque aí, Deixa eu te ajudar, tem um verbo implícito aqui. Tipo, armaram-se, pronto. Depois do und, era para ter outro verbo. Tipo assim, armaram-se um sich selbst verwalten der Assoziation in der Kommune. uhum, E tipo, entraram ou formaram a si mesmo uma associação. entendi. Acho que eu entendi. Tipo, e se mesmo uma associação administrativa na comuna, né? Eles Isso aí, formaram, né? isso aí. E si mesmo, pra gente colocar que for singular na real, né? Formal. Armou-se também, perdão. Formou cada um desses graus, cada um, ele mesmo, colocar uma associação administrativa na comuna, que é nesse espaço público. Aqui é cada um. Por isso que é Bewaffnet no singular. Por isso que eu pus formou também. Então, em cada um desses graus de desenvolvimento, a burguesia armou-se, formou-se. O sujeito aqui está meio atravessado. Tipo, é cada um desses graus, mas ele está falando da burguesia. O que que ela fez? Ela armou e ela formou, né, ela mesma uma associação administrativa no espaço público. De novo, frase sem verbo agora, hein? Correspondências. Hier, tarará, dort, aqui aconteceu tal coisa. Dort aconteceu outra. Certo. Vou pegar para você, perdão. Aqui, Vou falar, se estiver aí. não, não, não é isso. Aqui, repúblicas estatais independentes, seria isso? É, Repúblicas estados? aqui é relacionado à cidade, citadino. Entendi. Mas, Aqui há, ou uma, república citadina independente. entendi. Esse dort pode ser através, É lá. E é um dort. Aqui e lá. lá, certo. Agora, estando aqui, é aquela camada, aquele estamento. Aqui voltamos lá na aula de história, hein? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Esse driter seria um adjetivo, né? De quê? Eins, zwei. É, de três, né? Tipo, terço, terceiro, Não, faz mais sentido. É, não, o terceiro estamento. isso aí. Então,
É, lá, eu posso, vou falar. Lá, pagador de imposto. Ah, não, ficou ruim. Lá, filho, pagador de imposto no terceiro estamento da monarquia. Uhum. Ficou muito esquisito. Fala. Mas tá perto. Ó, lá, Steuerpflichtiger. Quando você paga a alguém. Ara, então, lá, entende? Lá o pagador de imposto para a terceiro estamento da monarquia. O terceiro estamento, pagador de imposto à monarquia. Você interpretou como genitivo aqui. Aqui a Sim, ideia sim, sim. é. Como que dá para saber? É porque a monarquia não é o terceiro estado. Precisa disso, né? Que é isso? Precisa de história também agora, no alemão. Precisa, né? Lembra lá, o primeiro estado é o clero, né? Os mais altos lá do clero, depois os nobres, e aí depois que vem a burguesia, que era o tal terceiro estado. E quem pagava imposto era o terceiro estado, né? O terceiro estado Entendi, sustentava a monarquia e o clero. entendi, entendi. Mas monarquia ela é no masculino mesmo, então, também. Ou é no feminino também. Feminino. É só na história mesmo, pensei que não fica ambíguo. É o feminino. Tá, tudo Bom, bem. Foi um erro, mas foi honesto, pelo menos. foi suave, vai. Até a regra gramatical, tô focando nisso. Tá certo, melhor. Subside no período. Gegengewicht. Contrapeso, literalmente. Der Adel. Nobreza. É, monarquia de novo. Ständischen. Essa eu esqueci. Ständisch. Estatista. Beleza. E absoluta, tudo bem. Vamos essa frase, então. Ó, é, então, é, no período. Eu tenho mais teorias, vou na minha primeira teoria, que é mais doida. Então, no período da manufatura, é, fazem, é, faz um contrapeso à nobreza Beleza. no, na, no estatista, na estatista, Quem tá com letra ou maiúscula? ai, é, monarquia absolutista. Ou Ständischen Não, também. Tipo, Ständischen e Absoluten, os dois são adjetivos de monarquia. entendi. Entendi. Na monarquia estatista ou absolutista. Beleza. Caramba, mesmo. É porque essa de botar o estatista No quê?
ligar ele com a monarquia, isso eu não vi mesmo. Mas é Uhum. isso, tem que ver lá. Mas aí acho que mesmo se eu olhasse, ele me ligasse no substantivo, talvez eu só ia ficar achando que era monarquia absolutista. Enfim. É, os adjetivos vêm à esquerda, né? Eu acho que É isso porque eu acho que confunde. esse ou aí que me confundiu. O que que ajuda, Rafa? Quando a gente voltar a fazer lá as aulas do livro, já já a gente vai falar disso. Ajuda a gente ver a declinação do adjetivo. Tipo, ständigen, absoluten, eles estão iguais, ó. N aqui. Então, provavelmente eles são adjetivos da mesma coisa, que vem logo depois com letra maiúscula. Entendi. Entendi. Show. Hauptgrundlage der großen Monarchien überhaupt, em geral. Então, o mais importante fundamento da, em geral, da grande monarquia, ou da grande monarquia em geral, João, travou aí? Alô, alô? Opa, Voltei. Uhum. show. Então, o principal fundamento da grande monarquia em geral, Isso mesmo. Que é essa turminha aqui. essa- Principal. esse, Diga. esse Herkampster lutou, Kämpfen, lutar. Kämpfen, né? É a kämpfen, eu vi, esqueci já. Conquistar, através da luta. entende? Hum, que é mais o surgimento. Então tá até aqui, né? Nós podemos mudar de página. Tá bom. Vai ter preposição, era. Vamos ver se você lembra. Site é são? Não, Ah, proposição é como? seit 3 Monate lerne ich Deutsch. Seit 3 Jahren lerne ich Deutsch. Desde a indica um Entendi. ponto no tempo, assim, lá no passado, que se estende até o presente. É o Sims, então. Uhum, é Certo. ele. Então, ficaria até bom, né?
Marquesia conquistou ela, conquistou, ela conquistou-se finalmente. Hum. Esse Não, existe só tem no alemão. Sisi, Não precisa em português, é só ela conquistou. entendi. Então ela conquistou, finalmente, né? Ela conquistou finalmente, desde o surgimento da grande indústria e dos mercados mundiais. É isso aí. Cara, a Sisi aí me pegou de novo. Isso é algo para depois? O que é que tem É, Sisi? Não, esse Z não, esse Zish. Zish. Ah, perdão. É a kämpfen. Tipo assim, ele é um verbo reflexivo para os alemães. Tipo assim, eu conquistei para mim, né? Conquistei para mim mesmo. Tipo isso. Você tem que falar isso, senão o verbo não fecha sentido. Em português só Entendi, fala eu conquistei. Aqui no caso, tipo, entendi, ela conquistou para si mesma. É entendi. a conquista sich. Ela conquistou É, para aqui em ela. português, realmente, ela conquistou para si mesma, é bom. É, tudo bem, né? Poderia ter conquistado para outros, né? Poderia. Defender. Tudo bem. Ah, E aí tem um im que ficou lá. aham. Agora sim é o estado. Então, Ah, der Stadt. Estado maiúsculo. e dos Der Stadt. mercados mundiais em um estado representativo moderno. Uhum. No Tá. estado. E agora vem o que que ela conquistou. Herrschaft, calma. Senhor, Falamos agorinha. Aqui, ó. Não falamos nada, hein? Tô te cobrando e nem não, mas a domínio. gente já falou assim, domínio. Bom, o domínio político exclusivo. Ou, Uhum. Exatamente. Vamos voltar a essa frase enorme. pra, Cada um desses graus de desenvolvimento da burguesia estava acompanhado de um estágio correspondente ao progresso político para os oprimidos, sob o domínio dos senhores feudais. Aí está embutido aqui um Z. Ela armou-se e formou ela mesma uma associação administrativa no espaço público. Aí ele vai dando uns exemplos, que ele separa só por vírgula. Aqui uma república citadina independente. Lá o terceiro estamento, pagador de imposto à monarquia. Ela se organizou como terceiro estamento. Então, no período da manufatura, né, ela faz, você falou faz, se bem a gente põe um fez, porque está tudo no passado antes. Então, no período da manufatura, ela fez um contrapeso à nobreza na monarquia estatista ou absolutista. A nobreza, principal fundamento da grande monarquia em geral. Os pontos de vírgula aqui fica mais bonito.
Ela conquistou, finalmente, desde o surgimento da grande indústria e dos mercados mundiais no Estado representativo moderno, o domínio político exclusivo. Então, aí fica mais bonito, ela finalmente conquistou o domínio político exclusivo desde o surgimento da grande indústria. Ficou melhor também. Menos alemão, um pouco mais claro. Meu Deus, né? Vou alugar ponto para alemão, cara. Cara, e Ai, vai vendo. Tamanho dessa frase, né? se eu escrevesse isso lá na faculdade, eu ia tomar um X, cara. Sabe? Não, meu Deus. Eu mesmo, certeza. E tem mais um, pelo menos um ponto ele pôs, né? Pra É, separar. não, pô. É que era Vamos lá. caro, ponto. Naquela época de Marx era inflacionário. Ó, Guevara, a palavra que o Benjamin adora, tem um texto sobre isso. Significa poder ou violência. Der Ausschuss. E agora, Ausschuss. Não é Ausschluss. Exclusão, beleza. Verbalho, administrar. Ah, e o verbo verwalten, que é administrar, vem da mesma raiz de Gewalt. Vai sentindo. O Kafka. Dá pra ir. Bom, então, a violência estatal moderna, esse nur, esse eu sempre esqueço, não é também, né? É, somente, só. Somente. É somente uma exclusão. Hum, Der Entendi. Somente Ausschuss. exclusão. Aí vem o Que, Relativsatz. Né? né, que é, esse que administra Aí. esse. Tô aqui nesse Gemeinschaftlichen, calma. Ah, perdão. É, comunitário. Comum, pode ser também. Que os negócios comunitários Que administra. é, que administra é, os negócios comunitários
Ganz, todo. De toda a classe burguesa. Beleza. Eu não gostei desse Ausschuss, não. Tô meio desconfiado, peraí. Ausschuss. Não tem Ausschuss, é Ausschluss. Aí deu Ausschluss aqui. Acho que é outra palavra que o dicionário não tem. É, Marx está inventando, tem Ah, que perguntar para. não, tem sim. Eu que pesquisei errado, capaz. Comitê, comissão. Faz mais sentido. Então é só um comitê. Show. Que administra os negócios comunitários, os negócios comuns também a toda a classe burguesa. Pode interpretar assim, como um dativo, comum a. Beleza. E aí a violência, você forçou aqui a tradução, mas o poder também funciona. O poder Sim, estatal sim. moderno é somente um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. Melhor. O que que Mas eu tem de legal? lacrei mesmo. Deu uma lacrada. O que que tem aqui também, que sempre nesse movimento de vai para o capital, volta para o manifesto, é uma tese do Marx de que a dominação econômica não é suficiente. Você tem que conquistar também a dominação política, ou domínio político. E que no percurso de formação da burguesia existe primeiro uma conquista do domínio econômico, a burguesia se torna mais rica do que a nobreza, e o passo seguinte era o domínio político sobre a nobreza. Só assim que pôde acontecer a revolução. Então tem essa fase assim, de transição entre o domínio econômico e o domínio político. Podemos essa última frase também. A burguesia jogou no. hum, Esse Geschichte. História. Burguesia jogou na história um papel altamente revolucionário. Boa. Aí, Spieler, perdão, eine Rolle spielen, desempenhar um papel. Entende? Exatamente. Meu Deus, Spielen é desempenhar ainda em alemão, já não basta ser jogar, brincar e tocar, também é desempenhar. Bem, vai. Vou colocar assim, eine Rolle spielen, como que é só nesse caso Certo, mesmo. certo. Entendi, entendi. Papel altamente revolucionário na história. Isso aqui fecha essa passagem toda narrativa que o Marx fez da passagem do feudalismo para o capitalismo ou do surgimento da burguesia, a história do surgimento da burguesia como um todo. Ele fecha com essa frase nesse primeiro capítulo do manifesto que chama Elogio à Burguesia, Uhum. né? Quer dizer, ele quer mostrar que a burguesia teve um papel revolucionário, tentando ser um pouco simpático com a burguesia também. Ah, e no final é todo o ponto dele, né? Realmente. Acho que ele vive tanto até hoje por causa dessa frasezinha aí, né? Ele é eternamente ressuscitável por causa disso. É, é. E o que mais? Me falando outra coisa. Ah, sim. Isso aqui faz parte um pouco da estratégia argumentativa dele próprio, que o que ele quer mostrar é que a revolução não terminou.
que existia uma espécie de desejo de liberdade no movimento burguês que ele não foi concretizado por inteiro, né? Porque surge uma nova forma de dominação, que é a exploração. Então ele quer falar assim, Entendi. burguesia, você parou na metade. Legal. Quer ir mais uma? Vamos? Bom, a burguesia, ou já começa que seja um. É, Porque tava certo. a burguesia, onde o domínio, onde ela se né? Até onde ela domina, não seria isso? Onde ela. Ah, tem um Gekommen aqui, ó. Entendi. Onde ela veio a dominar, Ela chega ao domínio, chega ao poder, talvez, uau, certo. onde ela chega ao poder, ou melhor, tá no passado. Desculpa. Chegou, participo segundo, sempre no passado. Tem o verbo lá no Tem fim, ó. todos, Então, destruiu todos os feudos, ou olha quem tá com a letra é, maiúscula. tá. Destruiu toda a relação com os senhores, não é senhores feudais, né, mas são os feudos mesmo, né? Os Ah, pode dizer feudais, que feudal, relações feudais. todas as relações feudais, entende? É, nossa, não sei essa palavra em português, não, com os patrícios, né? Ó, Pa- patriarcal, lixem. é, os patriarcas, não é o patriarcado, é patriarcado. É, num sentido um pouco diferente, mas é. É, sim, sim, entendi. Patriarcais. É, nossa, eu não sei essa palavra aí de. Ixi, Ah, Rafa, tudo combinado, idílico. idílico, não. Que isso. As aulas de história estão muito agressivas pra mim. Ó, aqui, se a gente fosse fazer um fichamento, aqui a gente teria que colocar um tracejado, falar, bom, acabou a história, surgimento da burguesia, e o elogio à burguesia também, em certo sentido. Uhum, Agora ele vai começar a descer o porrete, então. E aí vem, a burguesia, onde ela chegou ao poder, destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Patriarcais, sentido de pátria, de amor à pátria. entendi, Idílica, né, essa exaltação ao campestre, à vida simples, à natureza. entendi. Essa é a ideia. E a gente vai ver a partir do próximo, na aula que vem, então, esse parágrafo, que ele é o parágrafo onde ele vai falar um pouco da frieza que caracteriza as relações burguesas. Que a relação burguesa é o puro pagamento. Ele fala aqui, barra de salo, no pagamento à vista. Essa é a relação burguesa. Isso aqui fez história, porque a interpretação que o Benjamin faz de Baudelaire está calcada aqui, nessa passagem. Que o Marx fala que a Legal. burguesia tirou o poeta dessa condição assim de uma posição venerável, né? Que você tinha os poetas, pensar, por exemplo, no Camões, né? Era um poeta narrando a pátria, e tinham poetas que eram contratados pela monarquia, né? Depois, com o Sim. capitalismo, surge o poeta como profissional liberal, por assim dizer. E aí É, você imagino que o Adorno vai também bastante nessa hora, né? Né? Porque eu gosto de música, né? Eu sei que o Bach
que é um cara que eu gosto, ele é um cara que era CLT ali da igreja. Então, ele não tinha preocupações, né? Mas o Mozart, um pouco ali depois, ele já é o primeiro microempreendedor da história, né? Então, ele bem Exato. Silvio Santos, ele, pô, faz fama quando criança e depois morre, né? Jovem e Exato. esquecido já, tipo, totalmente show do milhão já. Não, a figura principal para Adorno é o Beethoven, que o Beethoven, sim, nunca teve nenhum apoio da monarquia ou da igreja, e ao contrário, ele se posicionava sempre contra, ele endossava essa ideia do músico como profissional liberal, que o Adorno chama de autonomia da arte, que a música tem autonomia para produzir o que ela quiser, né? No período do mecenato, você é contratado para fazer um trabalho, né, que tem que ser assim, Uhum. assim, assado. É, polêmico, né? Hoje em dia não é, né? Então, Mas sim, eu gosto dessa parte, sim. Show. beleza. Ó, tá Bom, fluindo. Quando chega na armadilha eu caio, mas até que de resto tá fluindo, né? não, acho que sim. É, dá pra ver que melhorou bem, cara. Na última aula tinha várias coisas com dativo que você pegou tudo, tudo. Esse parágrafo era mais chato, porque não tem ponto, não tem verbo, né? Até me lembra uma história engraçada que meu avô ele veio da Hungria quando criança. Hum. E aí ele aprendeu português normal e tal, mas ele falava húngaro também. E meu pai sempre reclamou que os textos dele eram tipo com 1 milhão de vírgulas, assim, que ele não usava ponto. Parece a maior cacoete do cacete lá daquelas regiões, sabe? Deve ser mesmo. Meu Ah, Deus. o sobrenome, então, é húngaro? É húngaro. Ah, cheguei a pensar esses dias mesmo. Fiquei pensando se não era judeu, alguma coisa judeu, assim. Não, não. Tá bom, Rafa. Ô, vou lá, então. Eu vou ver no grupo Vai se, lá, vai. se a gente consegue fazer com o Daniel amanhã, tá? Depois eu chamo vocês lá. Valeu. Até Boa mais. semana, João. Até mais.